Olá, nós vamos iniciar a aula da nossa terceira unidade. Hoje nós vamos falar de qual é o papel do professor numa escola transformadora. Nós já vimos na primeira e na segunda unidade as teorias sociológicas que deram os fundamentos para a construção de posturas educacionais que influenciaram as escolas até hoje. Nós tivemos uma leitura de uma posição marxista, que pensa uma escola crítica, uma escola transformadora, uma escola onde o educando possa ter uma leitura de mundo que seja no sentido da transformação da realidade. E nós tivemos a leitura da escola durkheimiana, que propõe uma sociedade que as regras conduzem a vida dos educandos e dos indivíduos, e essas regras são regras que controlam o cotidiano das pessoas. E de uma certa forma elas precisam ser aprendidas, mas elas também precisam ser, de algum modo, questionadas, para que o indivíduo não seja, o educando não seja um produto apenas adequado à vida social. Nós temos essas grandes duas correntes que nós trabalhamos com base no livro-texto e que são dos clássicos da sociologia, Karl Marx e Émile Durkheim, que foram muito importantes para a construção do pensamento sociológico e o pensamento das teorias da educação. Mas nós não precisamos ficar fixados nos clássicos. Os clássicos, como nós dizemos comumente nas humanidades, eles nos servem para que nós subamos nos ombros deles para enxergar um horizonte mais avançado do que eles puderam enxergar à sua época. Então, cabe a nós, na vida contemporânea, aperfeiçoar os clássicos, transformar suas teorias, adaptá-las à nova realidade que eles não puderam conhecer. E o que nós vamos discutir hoje são teóricos que, a partir desses clássicos, construíram visões de mundo mais avançadas e uma visão da escola como construtora desse mundo, também um pouco mais uma escola para o nosso tempo. E entre esses teóricos, nós temos Darcy Ribeiro, que foi talvez o maior intelectual da antropologia brasileira, foi um dos elaboradores da LDB, da Lei de Diretrizes de Base da Educação. Ele criou a Universidade de Brasília, fez os CIEPs lá no Rio de Janeiro, que é uma ideia de escola mais avançada, com conforto, com uma tecnologia mais condizente com a nossa época, e propôs que a criança pobre ela tivesse uma escola com higiene, com limpeza, a mesma escola que o filho do rico ele tem e precisa. Para os pobres, Darcy Ribeiro acreditava que a escola também tinha que ser assim. Entre as ideias que Darcy Ribeiro defendia, ele defendeu a ideia da escola de tempo integral, com atividades que fossem para além das disciplinas tradicionais, como física, química, matemática, português. Que a escola também pudesse disponibilizar para os seus educandos a arte, o esporte, que fosse também um espaço lúdico, um espaço de organização da vida, de ensinar a arte da vida, além da educação antigamente considerada somente a educação escolar, baseada nas disciplinas. Darcy Ribeiro teve um papel importantíssimo para mudar os rumos da educação brasileira. Ele era um grande entusiasta, um homem que acreditou perder todas as batalhas que ele travou, mas com certeza deixou para nós um legado importante. E Darcy Ribeiro era daqueles homens da educação que considera que, além de ter um espaço físico interessante, uma escola saudável, uma escola higiênica, uma escola boa, o professor, o educador, tem um papel fundamental na formação do educando. Muito mais importante até do que o prédio, do que o físico, do que o investimento em educação. Com ele, nós também tínhamos, paralelamente, a grande figura de Paulo Freire, que é oriundo da tradição de Karl Marx, também pensando uma escola crítica, pensando uma escola que formasse o educando não apenas nas disciplinas tradicionais, mas uma escola que formasse para a vida e para a construção de uma sociedade igualitária, democrática,
e no pensamento dele, uma sociedade socialista, que talvez hoje esse pensamento não vingue mais tanto no pensamento dos intelectuais de educação. Embora, quem já leu o livro-texto pôde perceber que os escritores, os sociólogos que produziram esse texto, eles têm também essa visão que é oriunda lá de Karl Marx e que passa por Paulo Freire. De qualquer forma, foi uma visão também que influenciou a educação contemporânea e continua até hoje Paulo Freire sendo esse expoente da educação brasileira que nós não podemos esquecer. E é preciso trazer de volta aqueles princípios que ele deixou aí do que seria uma escola boa. Em comum com o Darcy Ribeiro, o Paulo Freire também tem em comum a ideia de que o professor é peça fundamental, o educador é peça fundamental. Logo, ele tem que ter no processo educacional um papel importante. Ele não precisa deixar que aconteça, deixar que chegue uma sociedade socialista para que ele possa atuar de uma maneira mais interessante para a formação crítica da criança e do educando. Embora Darcy Ribeiro fosse um entusiasta de uma sociedade socialista que ele pensava em construir, ele não era daqueles que esperava por essa sociedade se consumar para que o professor pudesse tomar uma atitude diferente da atitude que a maioria toma. Então, nisso, eles dois eram muito parecidos. E Darcy Ribeiro e Paulo Freire foram amigos, muito amigos, e trabalharam juntos em muitos projetos nesse país. Logo, são duas figuras que nós temos que conhecer. Nós temos vários documentos deles escritos, produzidos, e muitos vídeos que vocês podem assistir através da rede mundial de computadores, para conhecer, para se embebedar desse conhecimento e dessa vontade, desse entusiasmo desses dois grandes educadores brasileiros que não podem ser esquecidos. Darcy Ribeiro e Paulo Freire, eles elogiavam muito a atuação de Anísio Teixeira, que foi outro grande educador brasileiro. Também pensava a ideia de que a escola, muito mais do que a área geográfica, física e o enfoque nas disciplinas e no conteúdo programático, deveria, na verdade, enfatizar a relação de educação, de ensino-aprendizagem, a formação de um cidadão, além da formação de uma pessoa com saber escolar. Então, as ideias todas se dirigem para esse ponto, que a escola não pode ficar apenas preocupada com o conteúdo e preocupada com o repasse dos conhecimentos, a transmissão pura e simples do conhecimento. Como dizia o Darcy Ribeiro e Paulo Freire, a escola precisa ensinar a pensar, precisa estimular a inteligência. Recentemente faleceu também um outro grande educador, Rubem Alves, que foi contemporâneo de Darcy Ribeiro e de Paulo Freire, que também tinha essa mesma ideia, a ideia de que a escola é um lugar de aprisionamento, essa escola tradicional, um lugar de aprisionamento, que poda a liberdade, a criatividade das crianças, dos educandos, que os prende numa gaiola e não os permite voar. Rubem Alves, ele dizia que a escola, para ser uma casa de educação, precisava estimular os educandos a voarem, a alçarem seus próprios voos e terem uma existência mais digna. Também Rubem Alves acreditava muito no poder das artes, acreditava muito no poder da música, da literatura, do cinema, como parte desse processo educacional, que muitas vezes nós, no processo educacional, desprezamos um pouco, ou não utilizamos da maneira mais conveniente, ou não utilizamos mais. Não precisamos aprender a lição do Rubem Alves, que era tornar a escola um lugar de prazer. Porque a escola não precisa ser apenas esse lugar do pensar a existência da pessoa no futuro,
Nós muitas vezes fazemos isso, prometemos um futuro para a criança, prometemos um futuro para o educando. E, na verdade, a criança, o educando, ele quer saber do momento presente, do aqui e o agora. Esse conteúdo que ele aprende, ele precisa utilizá-lo já. A grande crítica do Rubem Alves era que a maior parte do conteúdo das escolas era aprendido para ser, daqui a pouco, esquecido. 90%, ele dizia, daquilo que as crianças pensam que aprenderam, na verdade, elas esquecem e não serve para muita coisa, não é útil. Assim, se nós acreditarmos numa visão como essa do Rubem Alves, nós temos que reformar o processo educacional, que ainda hoje continua como ele fazia crítica há 10 anos, e Darcy Ribeiro fazia crítica em 1990, quando ele ainda estava vivo. Em 97 nós perdemos o grande Darcy Ribeiro por câncer, depois que ele escreveu o magistral livro Povo Brasileiro, que todo brasileiro precisa conhecer, porque retrata a nossa existência, a nossa formação e traz a esperança que o Darcy Ribeiro tinha no povo brasileiro. Dizia que o povo brasileiro seria a nova Roma, que nós daríamos as lições e seríamos os guias da humanidade, que nós produzimos aqui um jeito de viver muito interessante, dizia ele. O que nós tínhamos a dever ainda era que nós somos ainda um povo desigual, um povo que cultiva a pobreza, que massacra seus índios, massacra moradores de rua, massacra prostitutas, e que precisa sanar tudo isso para que aqui seja a melhor sociedade do mundo para se viver. Eram as palavras do Darcy Ribeiro com muita esperança no livro Povo Brasileiro. Eu estou trazendo para vocês um pouco, para vocês experimentarem daqui para diante cada vez mais as palavras do Darcy, que continuam atuais, as palavras do Rubem Alves e as palavras do Paulo Freire, para que nós possamos mudar o nosso processo educacional, que ainda está muito defasado, que não está ainda adequado à nossa vida contemporânea. E não está adequado porque nós, professores, ainda tratamos o processo educacional como alguma coisa maçante, uma coisa devastadora da criatividade, do livre pensar. É preciso mudar isso. Nesse ponto, eu trago um outro grande educador que não é brasileiro, é francês. Ele, desses, é o único que está vivo. Nasceu em 1921, tem 93 anos. Ele é antropólogo, sociólogo, historiador, escreve sobre vários assuntos, mas especialmente é preocupado com a educação. Escreveu, entre vários livros, 7 saberes para a educação do futuro, que vocês também devem procurar conhecer. É um livro muito interessante, que fala de questões práticas para o cotidiano da sala de aula, para o cotidiano da educação. Não é um livro teórico do Edgar Morin. Edgar Morin tem outros livros teóricos bem mais difíceis de compreender, mas quando ele trata do público geral, do professor, ele tem uma linguagem bem acessível. E o que o Edgar Morin, francês, educador de renome mundial, nos traz é que nós precisamos educar os educadores. Ele fala muito da reforma do pensamento, da reforma da educação. E francês, numa França muito mais, em termos educacionais, muito mais avançada do que o Brasil, ele diz que mesmo na França é preciso reformar o pensamento, é preciso educar os educadores para uma nova postura no processo educacional, dentro da escola, dentro da sala de aula. Alguns passos eu vou falar aqui do que ele diz, ele indica como um caminho interessante a ser seguido pelo educador. Como é que o educador pode se reformar, pode reformar seu pensamento? A primeira coisa é deixar de separar os conhecimentos em disciplinas totalmente afastadas umas das outras. É uma coisa que nós fazemos ainda hoje nas nossas escolas. O professor de matemática não se comunica com o professor de português, que não se comunica com o professor de história, que por sua vez não se comunica com o professor de geografia.
Nós temos disciplinas separadas em caixinhas, como se a natureza e como se a vida social se comportasse dessa maneira. E o que o Edgar Morin diz é que nem a natureza, nem a vida dos seres humanos é assim dividida em pedaços, em blocos. A vida natural e social não é fragmentada. Logo, se nós queremos discutir, elaborar, produzir um conhecimento diferente com nossos educandos, com nossos alunos, nós temos que pensar a realidade como ela é. E a realidade é complexa, a realidade ela é multifacetada, mas ela não é fragmentada. É uma realidade que ela tem que ser observada juntando os saberes. A recomendação do Edgar Morin é, portanto, que para reformar o nosso pensamento de educadores, para educar os educadores, nós temos que rejuntar, religar os conhecimentos que foram, em um dado momento da história das ciências, separados. E nessa reforma do pensamento, além de religar os saberes, Edgar Morin propõe uma mudança também da nossa conduta enquanto educadores. O professor, ele não pode ser apenas repassador de saber, especialmente desse saber compartimentado, fragmentado, dividido em disciplinas, com fronteiras bem estabelecidas. O educador tem que, além do saber, ele tem que ser também um homem do amor, da solidariedade, do carinho pelo seu educando. Porque o professor admirado, um professor que se faz respeitar, e se faz respeitar porque os alunos confiam nele, é um professor que consegue muito no processo educacional. Não seria preciso uma grande escola, uma escola maravilhosa. O papel do educador, que é o que nós discutimos nessa aula aqui, ele é fundamental para a formação de indivíduos mais livres, mais felizes, porque a escola também precisa tornar esses cidadãos, ajudar a tornar esses cidadãos mais felizes. E para isso, nós professores, nós educadores, temos que ter isso. Nós temos que ter, como ele fala, o eros, o amor, pelo que nós estamos fazendo, pela nossa atividade e pelo educando fundamentalmente. Porque se nós não tivermos amor pelo educando, pelo aluno, nós não conseguiremos fazer o processo educacional. E no momento em que o educando, que os alunos confiam no professor, sabem que ele está ali para transformá-los em pessoas melhores e para cultivar um pensamento nesses alunos que possa adequar suas vidas a essa realidade complexa, confusa, caótica que nós vivemos hoje. Os alunos, confiando nesse professor, eles podem trabalhar juntos, aprender juntos, como queria Paulo Freire, que o professor não é só aquele que ensina, é aquele que aprende também com seus educandos. Aqui nós podemos ver a confluência, como esses pensadores todos pensavam o processo educacional de uma forma mais interessante, mais prazerosa, mais feliz, mais capaz de dar, além do conteúdo formal, aquele da química, da matemática, do português, de também tornar a pessoa um cidadão apto a viver a sua vida na contemporaneidade, um cidadão capaz de dar ao outro o amor, a solidariedade, a compaixão. São palavras que esses autores todos empregam. Vocês poderão ver quando passarem a ler as suas obras e passarem a ver os vídeos que estão aí distribuídos pela internet. Logo fica a lição para nós, a lição de que o processo educacional é muito mais do que apenas um processo de repasse de saberes. Ele é um processo de amor, de troca de afetos, de troca de carinho, de troca de experiência. E nessa troca, muitas vezes, o professor leva muito mais, se enriquece muito mais até do que o educando. Portanto, todos nós temos a ganhar com isso. Não é possível esquecer, no entanto, que da escola, especialmente a escola brasileira, tem todos os problemas de falta de recursos mal aplicados, de desorganização, de falta de estrutura. Claro que tem tudo isso. Mas mesmo nas situações adversas, esses autores todos dizem,
com um educador transformado, com um pensamento livre, capaz de sair das fronteiras disciplinares, de juntar os conhecimentos, de religar os saberes e de, sobretudo, amar os seus educandos, nós poderemos formar não uma escola melhor, mas uma sociedade melhor de se viver.